O salão estava cheio. Luzes douradas pendiam do teto, taças tilintavam, os convidados riam em vozes altas. Era o aniversário do homem mais poderoso da cidade, um bilionário cercado por empresários, políticos, celebridades e bajuladores. Tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes. A música, os discursos, a chegada do bolo, até a ordem dos brindes. Nada ali era espontâneo. Nada ali fugia do controle, até que ela apareceu. Simples, discreta, quase invisível entre os vestidos longos e os ternos de grife. Era apenas uma funcionária do buffet, uma das tantas que circulavam entre as mesas com bandejas na mão e os olhos no chão. Mas, naquele momento, ela não carregava uma bandeja, ela carregava um pedaço de papel. Aproximou-se devagar, ignorando os olhares de reprovação e os cochichos. Parou diante do bilionário. Ele a olhou, surpreso. Ela estendeu o bilhete dobrado. Ele pegou sem dizer nada, abriu, leu, e então parou. A música continuava, as luzes piscavam, mas ele não se movia. Não disse uma palavra, não esboçou um sorriso. Também não chorou, mas algo em seu olhar mudou. E, naquele instante, todas as pessoas ao redor, aquelas que achavam que o conheciam, perceberam que estavam vendo algo diferente. Não era uma mensagem comum, não era um pedido de ajuda, não era uma ameaça. Era algo que ninguém ali conseguia entender, exceto ele, porque aquele bilhete tinha algo que só ele reconheceria. Algo que vinha de um passado que ele achou que ninguém jamais descobriria. E naquele salão de luxo, diante de centenas de olhares curiosos, o homem que controlava impérios abaixou a cabeça, e o silêncio dele disse mais do que qualquer palavra. Arthur Mendonça havia construído um império. Aos 52 anos, possuía uma fortuna que poucos conseguiam sequer imaginar. Hotéis de luxo, incorporadoras, empresas de tecnologia, investimentos em dezenas de países. Seu nome estava estampado em prédios, sua foto frequentava as capas das revistas mais prestigiosas. Era o homem que todos queriam conhecer, com quem todos desejavam fazer negócios. Mas naquele momento, segurando um simples pedaço de papel entre os dedos, Arthur sentia-se como um menino de 12 anos novamente. O bilhete continha apenas 3 palavras escritas à mão. Não esqueci você. Não havia assinatura, não havia explicação, mas ele sabia exatamente de quem vinha. Conhecia aquela caligrafia tortuosa, as letras um pouco trêmulas, a maneira como o I se curvava ligeiramente para a direita. Era impossível esquecer. Sua secretária, Helena, aproximou-se discretamente. Senhor Mendonça, o senhor está bem? Os convidados estão aguardando o discurso. Arthur ergueu os olhos, como se despertasse de um transe. Ao redor, centenas de pessoas o observavam com curiosidade mal disfarçada. Conversas sussurradas ecoavam pelo salão. O momento de constrangimento se estendia como uma mancha de óleo sobre a água. Sim, ele murmurou, dobrando o bilhete e guardando-o no bolso interno do paletó. Claro, o discurso. Mas quando se dirigiu ao microfone, Arthur sabia que não seria capaz de pronunciar as palavras ensaiadas. Sua mente estava em outro lugar, em outro tempo. 40 anos atrás, quando ainda era apenas um garoto do bairro operário de Vila Esperança, filho de um mecânico e de uma costureira, que sonhava em ser diferente. A funcionária do buffet havia desaparecido entre a multidão. Arthur tentou localizá-la, mas era como se ela tivesse se dissolvido no ar. Quem era ela? Como havia conseguido aquele bilhete? E mais importante, porque agora, meus amigos, começou Arthur, a voz ligeiramente rouca, agradeço a presença de todos vocês nesta noite especial. As palavras saíam automaticamente, como se fossem reproduzidas por uma máquina. Sua mente, porém, estava completamente absorvida por memórias que há décadas tentava manter enterradas. Lembrou-se da última vez que vira Dona Rosa. Ela estava na porta de casa, com os olhos vermelhos de chorar, segurando uma mala pequena e surrada. Cuide-se,
Arthur, ela havia sussurrado. E não se esqueça de onde veio. Ele havia prometido que não esqueceria, mas mentiu. Ou pelo menos tentou mentir para si mesmo durante todos esses anos. O discurso terminou em meio a aplausos educados. Arthur desceu do pequeno palco montado especificamente para a ocasião, cumprimentou alguns convidados importantes e murmurou desculpas vagas sobre estar se sentindo um pouco indisposto. Precisava sair dali, precisava pensar. Encontrou Helena no corredor que levava aos escritórios administrativos do hotel. Preciso que você cancele todos os meus compromissos de amanhã, disse, afrouxando a gravata. E quero que descubra quem. Era aquela funcionária do buffet, a que se aproximou de mim durante a festa. Helena franziu a testa. Que funcionária, senhor? Não vi nenhuma funcionária se aproximar. Ela me entregou um bilhete. Você não viu? Senhor Mendonça, eu estava o tempo todo ao seu lado. Não houve nenhuma funcionária. Talvez o senhor esteja um pouco cansado. Foi uma noite longa. Arthur a encarou com incredulidade. Como era possível que Helena não tivesse visto? A mulher havia se aproximado bem na frente dela, na frente de todos. Ou seria possível que ele estivesse imaginando coisas? Não, o bilhete ainda estava em seu bolso. Ele podia senti-lo ali, como uma brasa ardente contra o peito. Investigue a empresa de buffet, insistiu. Quero a lista completa dos funcionários que trabalharam hoje e quero suas fotos. Helena assentiu, embora parecesse preocupada. Claro. Senhor, vou providenciar isso primeira hora amanhã. Arthur acenou com a cabeça e se dirigiu ao elevador privativo. Enquanto subia para o último andar, onde ficava sua suíte pessoal, retirou o bilhete do bolso e o leu novamente. Não, esqueci você. 3 palavras que tinham o poder de abalar os alicerces de tudo que ele havia construído. Sua suíte era um exemplo de luxo e sofisticação. Móveis importados, obras de arte originais, uma vista privilegiada de toda a cidade. Mas naquele momento, Arthur sentia-se como um prisioneiro em sua própria torre de marfim. Serviu-se de um uísque duplo e se aproximou da janela. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. Em algum lugar naquela imensidão urbana, talvez ainda existisse a Vila Esperança. Talvez ainda existisse a casa número 247 da Rua das Flores, onde ele havia crescido. Talvez ainda existisse alguém que se lembrava do garoto que lhe fora antes de se tornar Arthur Mendonça. O magnata. O telefone tocou. Era Helena. Senhor Mendonça, desculpe incomodá-lo a esta hora, mas consegui falar com o gerente da empresa de buffet. Ele me garantiu que todos os funcionários que trabalharam hoje estão na folha de pagamento há pelo menos 6 meses. Nenhuma contratação temporária, nenhum estranho. E ela hesitou. E o quê? Helena, ele disse que não houve nenhuma funcionária fora de posição durante a festa. Todos estavam devidamente uniformizados e seguindo o protocolo. Ninguém se aproximou dos convidados sem ser para servir bebidas ou canapés. Arthur desligou o telefone sem se despedir. Sua mente começava a questionar a própria sanidade. Seria possível que tivesse imaginado tudo? Que o estresse dos últimos meses, as pressões dos negócios, a solidão que sentia apesar de estar sempre cercado de pessoas, tivessem conspirado para criar uma alucinação. Mas o bilhete estava ali, real e palpável entre seus dedos. Decidiu que no dia seguinte iria até a Vila Esperança. Precisava encontrar respostas, mesmo que isso significasse confrontar um passado que havia passado décadas tentando esquecer. Na manhã seguinte, Arthur dispensou o motorista e pegou ele mesmo o volante de seu carro. Fazia anos que não dirigia pessoalmente, mas naquele dia sentia necessidade de ter controle sobre cada movimento, cada decisão. A Vila Esperança ficava na zona sul da cidade, um bairro que havia resistido bravamente ao processo de gentrificação, que transformara boa parte da região metropolitana. As ruas eram mais estreitas, as casas mais simples, mas havia uma vitalidade ali que os bairros nobres não possuíam. Arthur estacionou na praça principal e caminhou pelas ruas de sua infância. Muita coisa havia mudado, mas surpreendentemente, muito também permanecia igual.
A padaria do seu João ainda funcionava na esquina. A farmácia onde sua mãe comprava remédios ainda ostentava a mesma placa desbotada. E lá no final da Rua das Flores, a casa número 247 ainda existia. O portão estava pintado de azul claro, uma cor diferente do verde musgo que ele lembrava, mas a estrutura era a mesma, uma casa simples, de classe média baixa, com um pequeno jardim na frente e uma janela que dava diretamente para a rua. Arthur permaneceu do outro lado da rua, observando. Não sabia bem o que esperava encontrar ali. Dona Rosa havia falecido há quase 20 anos. Ele sabia disso porque havia pagado discretamente pelas despesas do funeral, mas nunca comparecera ao enterro, nunca prestara suas condolências pessoalmente aos familiares. Uma mulher de meia idade saiu da casa. Ela regava as plantas do jardim com uma mangueira velha, cantarolando baixinho. Havia algo familiar em seus gestos, na maneira como inclinava a cabeça para um lado enquanto trabalhava. Arthur atravessou a rua. Com licença, disse, a voz um pouco hesitante. A senhora é. A mulher ergueu os olhos e o encarou. Por um momento, Arthur viu um lampejo de reconhecimento no olhar dela, mas logo foi substituído por uma expressão neutra, quase fria. Sou Maria Rosa, ela respondeu. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Maria Rosa, a filha de Dona Rosa. Arthur calculou rapidamente. Ela devia ter uns 50 anos agora, mais ou menos a mesma idade dele. Quando eram crianças, brincavam juntos no quintal, dividiam os mesmos sonhos e medos. Maria, ele sussurrou. Sou eu, Arthur, Arthur Silva. Ela o observou por um longo momento, como se estivesse analisando cada traço de seu rosto. Eu sei quem você é, disse finalmente. Todo mundo sabe. Você é Arthur Mendonça, o empresário famoso. Sua foto está sempre nas revistas. Mas eu sou o Arthur Silva que você conheceu. O garoto que morava na casa 251, filho do seu Joaquim e da dona Conceição. Maria Rosa desligou a mangueira e se aproximou do portão. Esse Arthur Silva morreu há muito tempo, disse, a voz carregada de uma tristeza antiga. Morreu no dia em que decidiu que era melhor fingir que nunca existiu. As palavras atingiram Arthur como um soco no estômago. Ele sabia que ela estava certa. Aos 18 anos, quando conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade prestigiosa, havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Decidira que para vencer no mundo, precisava apagar sua origem. Mudou seu sobrenome, inventou uma biografia mais palatável, cortou todos os laços com o passado. Foi você que me enviou o bilhete ontem? Maria Rosa sorriu de maneira triste. Que bilhete? No meu aniversário. Uma funcionária do buffet me entregou um bilhete com a frase "Não esqueci você". Não fui eu, ela respondeu. Mas talvez devesse ter sido. Talvez alguém precisasse te lembrar de que existem pessoas que não se esquecem, que não fingem que o passado nunca existiu. Arthur sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no portão. Maria, eu sinto muito. Não era minha intenção magoar ninguém. Eu só queria vencer na vida. Ela completou. Ter sucesso. Ser rico e famoso. Parabéns, Arthur. Você conseguiu. Mas a que preço? Você não entende, ele disse, a voz carregada de frustração. Vocês não entendem como é difícil. O preconceito, as barreiras, as portas que se fecham quando descobrem de onde você vem. Eu precisava fazer escolhas. Maria Rosa o encarou com uma expressão que misturava pena e decepção. Minha mãe morreu esperando que você voltasse. Ela guardou suas coisas por anos, achando que um dia você apareceria para buscá-las. Ela nunca entendeu porque você simplesmente sumiu da nossa vida. Eu mandei dinheiro para o funeral, Arthur murmurou, como se isso pudesse justificar décadas de ausência. Dinheiro, Maria Rosa repetiu, como se a palavra tivesse um gosto amargo. Você achou que dinheiro poderia substituir presença, que poderia pagar pela dor que sua ausência causou? Arthur não conseguia mais sustentar o olhar dela. Baixou a cabeça, sentindo o peso de todas as escolhas que havia feito ao longo dos anos.
Eu não sabia o que fazer, admitiu. Eu era apenas um garoto assustado que queria ser aceito em um mundo que não era meu. E agora? Você ainda é um garoto assustado? A pergunta ecoou no ar entre eles. Arthur ergueu os olhos e viu que Maria Rosa o observava com uma expressão diferente. Não era mais frieza ou decepção, era algo próximo à compaixão. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Eu não sei mais quem sou. Maria Rosa suspirou e abriu o portão. Quer entrar? Posso fazer um café. A casa por dentro era acolhedora e simples. Móveis antigos, mas bem cuidados. Fotografias de família espalhadas pelas paredes. E ali, numa moldura pequena sobre a televisão, Arthur viu uma foto sua aos 16 anos, ao lado de Dona Rosa e Maria, todos sorrindo para a câmera. Minha mãe nunca tirou essa foto dali, Maria Rosa explicou, seguindo o olhar dele. Ela sempre dizia que você era como um segundo filho para ela. Arthur sentiu os olhos marejarem. Lembrou-se de como Dona Rosa o alimentava, quando sua mãe trabalhava até tarde, como ela o ajudava com as lições de casa, como o consolava quando ele chegava em casa machucado por conta das brigas na escola. Ela era mais mãe para mim do que minha própria mãe às vezes, ele admitiu. Minha mãe estava sempre tão cansada, tão preocupada em conseguir pagar as contas. E onde estão seus pais agora? Morreram há alguns anos. Dentro de 2 anos um do outro. Eu paguei um bom hospital, os melhores médicos, mas... Ele fez uma pausa. Eles morreram me chamando de Arthur Silva. Nunca aceitaram que eu tivesse mudado de nome. Maria Rosa serviu o café em xícaras desiguais. Você sabia que minha mãe acompanhava sua carreira pelos jornais? Ela recortava todas as matérias sobre você e guardava numa pasta. Dizia que tinha orgulho do menino que ela havia ajudado a criar. Mesmo eu tendo abandonado vocês, ela nunca usou a palavra abandono. Sempre dizia que você estava perdido e que um dia encontraria o caminho de volta para casa. Arthur tomou um gole do café. Tinha o mesmo gosto do café que Dona Rosa preparava décadas atrás. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu esteja mesmo perdido. E o que você pretende fazer a respeito disso? Era uma pergunta simples, mas Arthur não sabia como responder. Havia passado tantos anos construindo uma persona, uma vida que não era completamente sua, que não sabia mais como voltar atrás. Não sabia se era possível conciliar Arthur Silva com Arthur Mendonça. Eu tenho uma empresa para tocar, disse finalmente. Funcionários que dependem de mim. Compromissos. Responsabilidades. Maria Rosa assentiu. Entendo, mas você tem certeza de que não consegue fazer tudo isso sendo você mesmo? Eu não sei mais quem sou de verdade. Então talvez seja a hora de descobrir. Arthur passou o resto da tarde na casa de Maria Rosa. Ela lhe mostrou as coisas que Dona Rosa havia guardado, seus cadernos escolares, algumas fotos da época em que eram crianças, até mesmo um desenho que lhe fizera aos 10 anos, retratando a família perfeita que gostaria de ter. Você sempre foi uma criança sonhadora, Maria Rosa comentou, sempre acreditando que poderia ser maior do que o mundo ao seu redor. E você? Nunca quis sair daqui? Nunca quis tentar algo diferente? Eu saí, ela respondeu. Fiz faculdade, trabalhei em escritórios no centro da cidade. Mas voltei quando minha mãe ficou doente e descobri que era aqui que eu realmente pertencia. Não porque não consegui conquistar o mundo lá fora, mas porque escolhi que minha felicidade estava aqui, com as pessoas que amo. Arthur invejou a certeza dela. Maria Rosa sabia exatamente quem era e qual era seu lugar no mundo. Ele, apesar de toda sua riqueza e sucesso, sentia-se como um estrangeiro em sua própria vida. Quando começou a anoitecer, Arthur se preparou para partir. Posso voltar outro dia? Perguntou, hesitante. Você sempre pode voltar, Maria Rosa respondeu. Esta sempre foi sua casa também. No caminho de volta para o hotel, Arthur dirigiu devagar, tentando processar tudo o que havia acontecido. A conversa com Maria Rosa havia mexido com coisas que lhe mantinha cuidadosamente enterradas há décadas. Chegou ao hotel já tarde da noite. Helena o esperava no lobby, com uma expressão preocupada. Senhor Mendonça,
onde o senhor estava? Tentei ligar várias vezes. Temos uma crise na empresa do Rio. Precisa da sua aprovação para algumas decisões urgentes. Arthur a encarou como se ela estivesse falando em outro idioma. Problemas empresariais, que horas antes pareciam questões de vida ou morte, agora lhe soavam como ruído de fundo. Resolva você, disse, caminhando em direção ao elevador. Ou chame o Rodrigo. Ele sabe lidar com essas situações. Mas, senhor, são decisões que só o senhor pode tomar. Helena, Arthur se virou para ela. Quantos anos você trabalha para mim? 12 anos, senhor. Em todos esses anos, você já me viu tomar uma decisão realmente importante. Ou eu sempre consulto uma equipe, analiso relatórios, peço opiniões de especialistas. Helena pareceu confusa. Bem, o senhor sempre foi muito cuidadoso. Cuidadoso, Arthur repetiu. Ou inseguro? Senhor, eu não entendo. Não importa. Apenas resolva a situação do Rio. Você é mais competente do que imagina. Subiu para sua suíte, deixando Helena perplexa no lobby. Uma vez sozinho, Arthur se dirigiu ao bar particular e se serviu de outro uísque. Mas desta vez, ao invés de se sentar em sua poltrona de couro importado, foi até uma gaveta que raramente abria. Dentro dela, guardado entre documentos importantes, estava um envelope amarelado pelo tempo. Ele o abriu cuidadosamente e retirou uma foto, ele próprio aos 16 anos, abraçado com seus pais na formatura do ensino médio. Ao lado, uma carta escrita à mão por sua mãe, parabenizando-o pela bolsa de estudos que havia conquistado. Filho, dizia a carta, estamos muito orgulhosos de você. Sabemos que você vai para um mundo diferente do nosso, mas nunca se esqueça de que você leva conosco o melhor de nós. Seja sempre uma pessoa boa, independente de onde a vida te levar. Arthur havia lido aquela carta centenas de vezes ao longo dos anos, sempre escondido, sempre com medo de que alguém descobrisse sua verdadeira origem. Mas naquele momento, pela primeira vez, sentia orgulho das palavras de sua mãe. O telefone tocou. Era um número que ele não reconheceu. Alô? Atendeu, intrigado. Arthur. A voz era feminina, jovem. Meu nome é Camila. Sou neta de Dona Rosa. Soube que você foi visitar minha tia Maria hoje. Arthur ficou surpreso. Camila, você é filha de quem? Do Paulo, o filho mais novo de minha avó. Ele morreu há 5 anos, mas eu moro com minha tia Maria desde então. Ela fez uma pausa. Olha, eu sei que não é da minha conta, mas preciso te falar uma coisa sobre aquele bilhete que você recebeu. Arthur sentiu o coração acelerar. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu escrevi aquele bilhete. Você? Eu trabalho para a empresa de buffet. Eventualmente, quando preciso de dinheiro extra para a faculdade, minha tia Maria me falou sobre você várias vezes, mostrou fotos antigas. Quando soube que você ia dar uma festa, eu me candidatei para trabalhar no evento. Arthur teve que se sentar. Mas por que você fez isso? Porque minha avó falava de você até o dia em que morreu. Ela dizia que você era especial, que ia fazer grandes coisas no mundo. Mas também dizia que tinha medo de que você esquecesse quem era no fundo. E você achou que tinha o direito de me julgar? Não, Camila respondeu, a voz mais baixa. Eu achei que tinha a obrigação de te lembrar. Sabe por quê? Por quê? Porque você pagou minha faculdade. Arthur ficou em silêncio. Não entendia. Há 3 anos, quando meu pai morreu, eu não tinha como continuar estudando. Minha tia Maria não tinha condições de me manter na universidade. Então apareceu uma bolsa de estudos. Diziam que era de uma fundação anônima, mas eu investiguei. Era sua, não era? Arthur lembrou-se. Havia criado uma pequena fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens carentes da Vila Esperança. Nunca havia divulgado isso publicamente, pois não queria que soubessem sobre sua conexão com o bairro. Talvez, ele admitiu. Não talvez. Com certeza. E sabe de uma coisa? Você nunca esqueceu completamente quem era. Porque uma pessoa que realmente tivesse esquecido suas origens não criaria uma fundação para ajudar jovens do bairro onde cresceu.
Arthur sentiu uma emoção estranha tomando conta dele, uma mistura de alívio e reconhecimento. Então, por que o bilhete? Por que aquela frase? Porque eu vi você na televisão algumas vezes. Vi suas entrevistas. E você sempre fala como se tivesse nascido em berço de ouro, como se nunca tivesse passado dificuldades, como se fosse naturalmente superior às pessoas comuns. Camila fez uma pausa. Eu queria que você se lembrasse de que existe gente que te conhece de verdade, que não esqueceu quem você era antes de se tornar famoso. Arthur fechou os olhos. Você tem razão. Eu me perdi no caminho, mas não é tarde demais para se encontrar de novo. Você acha? Eu acho que a pessoa que criou aquela fundação nunca realmente se perdeu. Ela só esqueceu que não precisava se esconder. Depois de desligar o telefone, Arthur ficou acordado até tarde da noite, pensando. Camila tinha razão. Ele havia criado a fundação porque uma parte dele nunca havia esquecido de onde vinha. Mesmo tentando apagar o passado, ele continuava sendo movido pelos mesmos valores que sua família havia lhe ensinado. Mas havia também um medo genuíno. Medo de que, se mostrasse suas origens humildes, as pessoas o respeitassem menos. Medo de que seus clientes, parceiros de negócios e até mesmo seus funcionários o vissem como um impostor. No entanto, algo havia mudado naquele dia. Talvez fosse a conversa com Maria Rosa, ou a revelação de Camila, ou simplesmente o fato de ter segurado aquela foto antiga de seus pais. Pela primeira vez em décadas, Arthur sentia que não queria mais viver uma mentira. Na manhã seguinte, convocou uma reunião com toda a equipe diretiva da empresa. Eram 12 pessoas, homens e mulheres, que havia contratado ao longo dos anos e que formavam o núcleo de comando de seu império empresarial. Quero falar com você sobre algo pessoal, começou Arthur, uma frase que ninguém esperava ouvir dele. Vocês me conhecem há anos, mas não conhecem minha verdadeira história. Helena franziu a testa. Senhor Mendonça, não é necessário. É sim. Arthur a interrompeu. É necessário porque eu tenho mentido para vocês. E quando um líder mente para sua equipe, toda a empresa fica contaminada por essa mentira. Durante a próxima hora, Arthur contou sua verdadeira história. Falou sobre a Vila Esperança, sobre seus pais, sobre Dona Rosa e sobre como havia mudado de nome e inventado uma biografia falsa para ser aceito no mundo dos negócios. Eu achei que precisava fazer isso para ter credibilidade, explicou. Achei que vocês e nossos clientes não me respeitariam se soubessem que eu era apenas um garoto pobre que teve sorte. O silêncio na sala era ensurdecedor. Arthur observou os rostos de cada pessoa, tentando decifrar suas reações. Alguns pareciam surpresos, outros pensativos. Rodrigo, seu vice-presidente, foi o primeiro a falar. Chefe, disse ele, posso fazer uma pergunta? Claro, o senhor acha que algum de nós está aqui por causa do seu sobrenome ou da sua suposta família de classe alta? Arthur refletiu. Não, vocês estão aqui por competência. Exato. Estamos aqui porque você construiu uma empresa sólida, ética, que gera empregos e oferece bons serviços. Não porque você é Arthur Mendonça ou Arthur Silva, mas porque você é um bom líder. Embora, acrescentou Helena, eu tenha que admitir que sempre suspeitei de alguma coisa. O senhor nunca falava sobre família, nunca recebia parentes, nunca mencionava lembranças de infância. Isso não é normal. Vocês suspeitavam. Não exatamente do que o senhor nos contou agora, explicou Marcos, o diretor financeiro. Mas sabíamos que havia algo que o senhor não queria dividir conosco. E respeitávamos isso. E agora? Isso muda alguma coisa? Muda, disse Rodrigo. Muda porque agora entendemos melhor de onde vem sua determinação, sua ética de trabalho, sua preocupação com os funcionários. Faz mais sentido. Arthur sentiu um peso saindo de seus ombros. Vocês não estão decepcionados. Não se sentem enganados. Senhor Mendonça, Helena disse, ou melhor, Senhor Silva, se posso chamá-lo assim, nós trabalhamos com o senhor há anos. Conhecemos seu caráter, sua integridade, sua competência,
Sua origem não muda nada disso. Na verdade, torna tudo mais impressionante. Como assim? Porque construir um império saindo do nada é muito mais difícil do que herdar um negócio de família, explicou Rodrigo. O senhor teve que aprender tudo sozinho, superar preconceitos, provar sua competência a cada dia. Isso é admirável. Arthur sentia lágrimas se formando em seus olhos. Eu tenho uma confissão a fazer, disse. Vocês já demonstraram competência suficiente para tomar decisões importantes sozinhos. Eu tenho medo de delegar porque tenho medo de perder o controle, mas não é porque não confio em vocês. É porque tenho medo de que descubram que eu não sou tão indispensável quanto gostaria de parecer. Nenhum líder é indispensável, disse Helena suavemente. Mas um bom líder forma uma equipe que pode funcionar sem ele quando necessário. E isso é exatamente o que o Senhor fez conosco. Então vocês acham que eu deveria começar a delegar mais? Achamos que o Senhor deveria começar a confiar mais em si mesmo, disse Rodrigo. E em nós. Somos uma equipe, não apenas funcionários. Naquele momento, Arthur teve uma revelação. Ele havia passado décadas tentando provar que merecia estar onde estava, quando na verdade já havia provado isso há muito tempo. Suas realizações eram reais, seu sucesso era merecido, e as pessoas ao seu redor o respeitavam pelo que ele realmente era, não pela persona que havia criado. Há mais uma coisa, Arthur continuou. Eu criei uma fundação há alguns anos. Oferece bolsas de estudo para jovens carentes da Vila Esperança. Nunca divulguei isso porque não queria que soubessem sobre minha conexão com o bairro. Mas agora acho que deveríamos expandir esse projeto. Expandir como? Perguntou Helena. Quero que se torne uma das principais atividades da empresa. Não apenas bolsas, mas programas de capacitação profissional, apoio para pequenos empreendedores, investimento em infraestrutura comunitária. Quero que voltemos às nossas raízes. Nossas raízes? Questionou Marcos. Sim, porque uma empresa não é apenas números e lucros. É um organismo vivo que deve contribuir para a comunidade. E eu quero que contribuamos para a comunidade que me formou. A reunião se estendeu por mais 2 horas. Juntos, eles começaram a esboçar um plano para transformar a pequena fundação em um projeto social robusto. Arthur sentia uma energia que não experimentava há anos. Finalmente estava alinhando seus valores pessoais com suas ações profissionais. Quando todos saíram, Helena permaneceu na sala. Senhor, Arthur, ela disse, experimentando o nome. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que agora? Porque decidiu nos contar a verdade justamente agora? Arthur sorriu. Porque alguém me lembrou de que não posso fugir para sempre de quem eu sou. E porque finalmente entendi que não preciso fugir. Naquela tarde, Arthur voltou à Vila Esperança. Desta vez, não foi como um visitante nostálgico, mas como alguém com um propósito claro. Queria conversar com Maria Rosa sobre como implementar o projeto social de forma efetiva. Encontrou-a no mesmo lugar do dia anterior, cuidando das plantas do jardim. Mas desta vez, ela sorriu quando o viu. Voltou mais cedo do que eu esperava. Disse ela. Tomei uma decisão importante hoje, Arthur respondeu. E queria dividir com você. Contou sobre a reunião com sua equipe, sobre como havia revelado sua verdadeira identidade, sobre os planos para expandir o projeto social. Maria Rosa o escutou em silêncio, assentindo de vez em quando. Minha mãe ficaria muito orgulhosa, disse ela quando Arthur terminou. Ela sempre dizia que você tinha um coração bom, mas que às vezes as pessoas precisam de tempo para encontrar o caminho certo. Você acha que ainda tenho tempo? Quero dizer, para fazer diferença de verdade. Arthur, você tem 52 anos. Se viver até os 80, ainda tem quase 30 anos pela frente. Isso é tempo suficiente para mudar o mundo, se você realmente quiser. Eu quero, mas preciso de ajuda. Preciso de alguém que conheça a comunidade, que saiba quais são as necessidades reais das pessoas. Maria Rosa o encarou com uma expressão divertida. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria. Você conhece este lugar melhor do que ninguém.
Sabe quais famílias precisam de ajuda, quais jovens têm potencial, quais são os problemas que realmente importam. E você acha que eu tenho competência para isso? Você criou 3 filhos sozinha depois que seu marido morreu. Você cuidou de sua mãe durante anos. Você trabalha como voluntária na igreja e no posto de saúde. Você tem mais experiência em resolver problemas reais do que qualquer consultor que eu poderia contratar. Maria Rosa ficou em silêncio por um momento, pensando. Seria uma mudança grande na minha vida, disse finalmente. Seria uma mudança grande na vida de muitas pessoas, Arthur respondeu, incluindo a minha. Deixe-me pensar. Preciso conversar com minha família, entender melhor o que você está propondo. Claro, mas Maria, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter guardado minha foto na parede todos esses anos. Por ter me tratado como família mesmo quando eu fugi da família. Maria Rosa sorriu. Você nunca fugiu realmente. Só perdeu o mapa para voltar para casa. Arthur passou o resto da tarde caminhando pelas ruas da Vila Esperança. Parou na escola onde havia estudado, conversou com alguns antigos vizinhos que ainda o reconheceram, visitou a oficina onde seu pai havia trabalhado por décadas. Cada esquina trazia uma lembrança, cada pessoa com quem conversava lhe dava uma nova perspectiva sobre sua própria história. No final do dia, sentou-se no banco da praça principal onde costumava brincar quando criança. Tirou o telefone e ligou para Camila. Oi, disse quando ela atendeu. Sou eu, Arthur. Queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter tido coragem de me entregar aquele bilhete. Por ter me forçado a encarar a verdade sobre mim mesmo. E qual é a verdade? Que eu nunca deixei de ser Arthur Silva. Só esqueci que não precisava ter vergonha disso. E agora? Agora vou tentar ser as duas pessoas ao mesmo tempo. O empresário bem-sucedido e o garoto da Vila Esperança. Acho que é possível. Mas, do que possível, Camila disse, é necessário. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você escolheu estudar administração? Porque quero abrir minha própria empresa um dia. Quero criar empregos aqui no bairro, dar oportunidades para os jovens daqui. Arthur sorriu. Que tal começar mais cedo? Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Que tal se formar trabalhando na prática? Venha trabalhar comigo. Ajude-me a implementar o projeto social. Aprenda administração cuidando de algo que realmente importa. Você fala sério? Completamente. Você tem a perspectiva da juventude, conhece as necessidades da comunidade e, mais importante, tem a coragem de enfrentar as pessoas quando elas estão erradas. Preciso de alguém assim na minha equipe. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Converse com sua tia Maria. Aliás, ela também vai receber uma proposta minha. Que proposta? Isso vocês vão descobrir juntas. Quando Arthur voltou para o hotel naquela noite, sentia-se diferente. Não era mais o empresário solitário que controlava tudo à distância. Era alguém reconectado com suas origens, com propósito renovado e com uma visão clara do que queria fazer com o resto de sua vida. Helena o esperava com uma pilha de documentos. Desculpe interromper seus planos, disse ela, mas temos algumas decisões urgentes que precisam ser tomadas. Arthur olhou para os documentos. Eram contratos, propostas de investimento, relatórios financeiros, o tipo de coisa que costumava consumir toda a sua atenção. Helena, disse ele, quero que você organize uma reunião para a semana que vem. Vamos apresentar nossa nova direção estratégica para todo o corpo diretivo. Nova direção estratégica. Sim, vamos incorporar responsabilidade social como um dos pilares centrais da empresa, não como um departamento separado ou uma atividade de caridade, como parte integral do nosso modelo de negócio. Isso vai exigir um investimento significativo, vai exigir um investimento necessário. Helena, durante todos esses anos, nossa empresa foi bem-sucedida porque oferecemos qualidade e tratamos bem nossos funcionários. Agora quero que sejamos conhecidos também pelo impacto positivo que causamos na sociedade. Helena anotou tudo em seu tablet.
Vou começar a preparar a apresentação. Mas, senhor Arthur, posso fazer uma observação? Claro, você parece diferente, mas mais determinado. Não sei explicar. Arthur sorriu. É porque finalmente parei de lutar contra mim mesmo. É muito mais fácil ser quem você realmente é do que fingir ser outra pessoa. E quem você realmente é, ainda estou descobrindo. Mas sei que sou alguém que não esqueceu de onde veio e que não tem mais vergonha disso. Na semana seguinte, Arthur implementou mudanças que há anos vinha adiando. Começou a delegar mais responsabilidades para sua equipe, descobrindo que eles eram ainda mais competentes do que ele imaginava. Criou um conselho consultivo comunitário, composto por líderes da Vila Esperança e de outros bairros periféricos, para orientar os projetos sociais da empresa. Maria Rosa aceitou a proposta de parceria, mas com uma condição: que o projeto não fosse apenas sobre dar dinheiro às pessoas, mas sobre criar oportunidades para que elas desenvolvessem suas próprias soluções. Caridade é importante, ela explicou durante uma reunião, mas autonomia é ainda mais importante. As pessoas precisam sentir que são protagonistas de suas próprias mudanças. Camila também aceitou a proposta, mas igualmente com condições. Queria continuar estudando, queria aprender não apenas sobre administração, mas sobre como usar os negócios como ferramenta de transformação social. Eu não quero ser apenas mais uma funcionária, ela disse. Quero ser uma agente de mudança. Arthur ficou impressionado com a maturidade e a visão das duas mulheres. Percebeu que havia muito mais sabedoria na Vila Esperança do que ele havia reconhecido quando era jovem. O primeiro grande projeto foi a criação de um centro de capacitação profissional. Não apenas cursos técnicos, mas programas que ensinavam empreendedorismo, educação financeira, desenvolvimento pessoal. Arthur investiu não apenas dinheiro, mas tempo. Passou a dar palestras mensais sobre sua experiência empresarial, sempre enfatizando que o sucesso não era apenas sobre dinheiro, mas sobre encontrar propósito. Durante uma dessas palestras, um jovem de 17 anos levantou a mão. Senhor Arthur, disse ele, o senhor se arrepende de ter mudado de nome, de ter tentado esconder sua origem? Arthur pensou por um momento. Eu me arrependo de ter sentido vergonha de quem eu era, mas não me arrependo completamente das escolhas que fiz, porque elas me trouxeram até aqui. Às vezes precisamos percorrer caminhos tortuosos para chegar onde realmente queremos estar e onde o Senhor quer estar. Aqui, Arthur respondeu sem hesitar. Aqui, conversando com vocês, tentando fazer com que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, tentando mostrar que é possível ter sucesso sem abandonar quem você é. Mas o Senhor é rico. Isso não muda tudo. Dinheiro é uma ferramenta. Pode ser usada para o bem ou para o mal. O que realmente importa é que valores você tem, que tipo de pessoa você é, que legado você quer deixar e que legado o Senhor quer deixar. Arthur olhou ao redor da sala. Jovens de todas as idades, a maioria filhos de operários, empregadas domésticas, pequenos comerciantes, todos com sonhos nos olhos, todos querendo acreditar que era possível uma vida melhor. Quero deixar o legado de que é possível vencer sem esquecer de onde se veio, que é possível ser bem-sucedido ajudando outros a serem bem-sucedidos também, que ninguém precisa escolher entre ter sucesso e ser uma pessoa boa. Após a palestra, Arthur caminhou pelas ruas da Vila Esperança. Eram quase 6 meses desde a noite de seu aniversário, desde que recebera aquele bilhete misterioso que mudara sua vida. O bairro continuava o mesmo, mas Arthur percebia mudanças sutis. Havia mais movimento nas ruas, mais jovens com livros debaixo do braço, mais pequenos negócios abrindo. O centro de capacitação estava funcionando, mas mais importante do que isso, estava mudando a autoestima da comunidade. As pessoas estão acreditando mais em si mesmas, Maria Rosa lhe disse durante uma de suas caminhadas. Isso é mais importante do que qualquer curso ou dinheiro que você possa oferecer. Você acha que estamos no caminho certo? Acho que você está no caminho certo. E isso faz toda a diferença. Arthur parou e a encarou. Como assim?
Você não está fazendo caridade. Você está fazendo justiça. Está devolvendo para a comunidade parte do que ela te deu. Está usando seus talentos para multiplicar oportunidades. Isso é muito diferente de simplesmente dar dinheiro, mas ainda sinto que devo muito mais do que posso pagar. Você não deve nada para ninguém, Maria Rosa disse firmemente. Você se tornou quem é por mérito próprio, mas agora que você tem condições, está escolhendo usar essas condições para o bem. Isso é admirável. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse mudado de nome, se tivesse permanecido Arthur Silva desde o início. Talvez você não tivesse tido as mesmas oportunidades. Talvez não tivesse construído o império que construiu. E então não teria condições de ajudar como está ajudando agora. Você acha que valeu a pena? Eu acho que não cabe a mim julgar, mas posso te dizer uma coisa. A pessoa que você se tornou após receber aquele bilhete vale muito mais do que a pessoa que você era antes. Como assim? Você era bem-sucedido, mas estava vazio. Tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Agora você tem as duas coisas. E isso faz de você uma pessoa completa. Arthur refletiu sobre as palavras de Maria Rosa. Ela tinha razão. Ele se sentia mais completo do que nunca, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Havia encontrado um equilíbrio entre quem ele era e quem havia se tornado. Naquela noite, ao voltar para o hotel, Arthur encontrou Camila no lobby. Ela o esperava com um envelope na mão. Tenho uma surpresa para você, disse ela, com um sorriso misterioso. Que tipo de surpresa? Você vai ver. Mas primeiro, preciso te contar uma coisa. Eles subiram para o escritório particular de Arthur. Camila parecia nervosa, mas também animada. Lembra quando você me perguntou por que eu escolhi estudar administração? Ela começou. Lembro. Eu menti. Quer dizer, não menti completamente, mas não contei toda a verdade. Arthur franziu a testa. Que verdade? Eu sempre soube quem você era. Desde criança, minha avó falava de você o tempo todo. Mostrava suas fotos nos jornais, contava histórias sobre quando você era jovem. Eu cresci ouvindo sobre Arthur Silva, que virou Arthur Mendonça. E eu sempre quis conhecê-lo. Não o empresário famoso, mas o garoto que minha avó ajudou a criar. Quando decidi estudar administração, foi porque queria entender como você havia conseguido construir tudo isso. Queria aprender com você. Então você se aproximou de mim propositalmente. Não da forma que você está pensando. Eu realmente trabalho para a empresa de buffet quando preciso de dinheiro. Mas quando soube que você ia dar uma festa, eu me ofereci para trabalhar especificamente nesse evento. Queria vê-lo de perto, entender que tipo de pessoa você havia se tornado. E qual foi sua conclusão? Que você estava perdido, que havia se tornado alguém que não era realmente você. Por isso escrevi o bilhete. Arthur sorriu. Você é muito corajosa, ou muito ingênua, talvez as duas coisas. Mas funcionou. Não funcionou? Funcionou, mas me deixou curioso. Qual é a surpresa? Camila lhe entregou o envelope. Abra. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a mesma caligrafia tortuosa que ele reconhecera no bilhete. Querido Arthur, dizia a carta, se você está lendo isso, significa que meu plano deu certo. Eu sempre soube que um dia você voltaria para casa, não fisicamente, mas emocionalmente. Você sempre foi uma pessoa boa, mas às vezes as pessoas boas se perdem no caminho. Espero que quando você encontrar esse caminho de volta, use tudo o que aprendeu para ajudar outros a não se perderem como você se perdeu. Com amor, Dona Rosa. Arthur sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto. Quando ela escreveu isso, poucos meses antes de morrer, ela me pediu para guardá-la e entregar no momento certo. Eu sabia que o momento certo seria quando você voltasse a ser quem realmente é. Como ela sabia que eu voltaria? Porque ela te conhecia melhor do que você mesmo. Ela dizia que você tinha um coração bom demais para ficar perdido para sempre. Arthur dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa, bem próximo ao coração. Obrigado, disse ele, por tudo. Por ter tido coragem de me entregar aquele bilhete,
por ter me forçado a encarar a verdade, por ter guardado essa carta até o momento certo. Obrigado você, Camila respondeu, por ter me dado a oportunidade de conhecer o verdadeiro Arthur Silva, e por ter me mostrado que é possível ser bem-sucedido sem perder a alma. Posso fazer uma pergunta? Claro, você realmente quer trabalhar comigo? Ou foi apenas uma forma de me ajudar a me encontrar? Camila sorriu. No começo, era só para te ajudar, mas agora é diferente. Agora quero trabalhar com você porque acredito no que estamos fazendo, porque acho que juntos podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então somos parceiros. Somos parceiros. Arthur estendeu a mão para ela. Bem-vinda à equipe. Camila, bem-vinda de volta à família. Nos meses seguintes, o projeto social da empresa cresceu exponencialmente. O centro de capacitação se expandiu para outros bairros. Foram criados programas de microcrédito para pequenos empreendedores. Uma clínica médica comunitária foi inaugurada. Uma biblioteca foi construída. Mas o mais importante, na opinião de Arthur, foi que tudo isso foi feito com a participação ativa da comunidade. Não era Arthur Mendonça, o empresário rico, fazendo caridade. Era Arthur Silva, o filho da Vila Esperança, devolvendo para casa parte do que havia recebido. A diferença, explicou ele durante uma entrevista para uma revista de negócios, é que caridade cria dependência, justiça social cria autonomia. Eu não quero que as pessoas dependam de mim. Quero que elas tenham condições de criar suas próprias oportunidades. E isso é lucrativo? Perguntou o jornalista. Se você está perguntando se gera lucro financeiro direto, a resposta é não. Mas se você está perguntando se gera valor para a empresa, a resposta é sim. Temos os funcionários mais motivados da nossa história. Temos uma reputação sólida no mercado. Temos clientes que escolhem nossos serviços porque sabem que parte do dinheiro que pagam volta para a comunidade. Mas no final das contas, o senhor está gastando dinheiro que poderia estar investindo em expansão. Eu estou investindo em expansão, Arthur respondeu. Estou investindo na expansão da consciência social. Estou investindo na expansão das oportunidades. Estou investindo na expansão da esperança. E isso é suficiente. Para mim, é mais do que suficiente. É necessário. A entrevista foi publicada na capa da revista. O título era Arthur Silva, o empresário que voltou para casa. Era a primeira vez em décadas que Arthur via seu nome verdadeiro estampado em uma publicação nacional. Como se sente? Perguntou Helena, mostrando-lhe a revista. Sinto-me em casa, Arthur respondeu. Finalmente em casa. O primeiro aniversário da criação do projeto social foi celebrado na própria Vila Esperança. Não em um salão de luxo, mas na praça principal do bairro, com toda a comunidade presente. Arthur subiu no pequeno palco montado para a ocasião. Diferente do aniversário do ano anterior, desta vez ele sabia exatamente o que queria dizer. Ah, exatamente um ano, começou ele, recebi um bilhete que mudou minha vida. 3 palavras simples, não esqueci você. Naquele momento, pensei que alguém estava me lembrando do meu passado. Hoje entendo que alguém estava me lembrando do meu futuro. A plateia o escutava em silêncio. Eram rostos conhecidos, pessoas que haviam sido beneficiadas pelo projeto, jovens que haviam se capacitado, empreendedores que haviam recebido apoio. Eu passei décadas tentando fugir de quem eu era, continuou Arthur. Achei que para ter sucesso, precisava negar minhas origens. Hoje sei que o verdadeiro sucesso vem de honrar essas origens. Vem de usar o que conquistamos para ajudar outros a conquistarem também. Mas quero deixar claro uma coisa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a plateia. Vocês não precisam de mim. Vocês têm talento, inteligência, determinação. Tudo o que eu fiz foi criar algumas oportunidades. Quem transformou essas oportunidades em realidade foram vocês. Os aplausos foram longos e calorosos. Arthur desceu do palco e se misturou à multidão. Conversou com dezenas de pessoas, ouviu histórias de superação, conheceu projetos que haviam surgido a partir das capacitações. Você conseguiu, disse.
Maria Rosa, aproximando-se dele no final da festa. Conseguiu o quê? Voltar para casa. De verdade desta vez. Arthur olhou ao redor. Crianças corriam pela praça. Jovens conversavam animadamente sobre seus projetos. Famílias inteiras celebravam. Juntas. Era exatamente assim que ele lembrava das festas de sua infância. Sabe de uma coisa? Disse ele. Eu sempre achei que casa era um lugar. Agora entendo que casa é um sentimento. É saber quem você é e ter paz com isso. E você tem paz? Tenho. Finalmente tenho. Naquela noite, Arthur caminhou sozinho pelas ruas da Vila Esperança. Parou na frente da casa número 247, onde Maria Rosa morava. As luzes estavam acesas, e ele podia ver através da janela a foto dele aos 16 anos, ainda no mesmo lugar na parede. Tirou o telefone e ligou para Camila. Oi, disse ela. Como foi a festa? Perfeita. Absolutamente perfeita. Você parece emocionado. Estou. Sabe por quê? Por quê? Porque finalmente entendi o que Dona Rosa quis dizer naquela carta. Ela não queria que eu voltasse para casa. Ela queria que eu entendesse que nunca havia saído de casa. Que casa sempre esteve dentro de mim. E agora? Agora eu sei que posso ser Arthur Silva e Arthur Mendonça ao mesmo tempo. Posso ser o empresário bem-sucedido e o garoto da Vila Esperança. Posso ter conquistas e raízes. Posso voar alto sem esquecer de onde vim. Isso é lindo, e é verdade. Pela primeira vez na vida, sinto que sou completamente eu mesmo. Dona Rosa ficaria orgulhosa. Eu espero que sim. Eu realmente espero que sim. 2 anos depois, Arthur estava novamente em um salão de festa, mas, desta vez, não era seu aniversário. Era a formatura da primeira turma do programa de capacitação profissional da Vila Esperança. 50 jovens receberam seus certificados naquela noite. Alguns iriam trabalhar em empresas da região, outros abririam seus próprios negócios, alguns continuariam estudando em universidades. Vocês são a prova viva de que talento não tem endereço, disse Arthur durante seu discurso. Vocês são a prova de que quando damos oportunidades às pessoas certas, coisas extraordinárias acontecem. Entre os formandos estava João, o jovem de 17 anos que havia perguntado sobre arrependimento durante uma das primeiras palestras. Agora, com 19, ele havia terminado o curso de empreendedorismo e estava prestes a abrir sua própria empresa de tecnologia. Senhor Arthur, disse João, aproximando-se após a cerimônia, lembra da pergunta que eu fiz há 2 anos? Sobre arrependimento? Exato. Quero fazer outra pergunta agora. Qual? Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, mudaria? Arthur pensou por um momento. Eu mudaria o tempo que levei para aprender a lição. Mudaria os anos que desperdicei fugindo de mim mesmo. Mas não mudaria o fato de ter aprendido a lição. E qual é a lição? Que você pode ser qualquer coisa que quiser ser, mas nunca deixe de ser quem você é. João sorriu. Obrigado por tudo. Obrigado você por me lembrar de que vale a pena investir no futuro. Quando a festa terminou, Arthur, Maria Rosa e Camila se reuniram na praça principal. Era uma tradição que haviam criado. Depois de cada evento importante, se encontravam ali para conversarem sobre o que havia acontecido e planejarem o futuro. 3 anos, disse Maria Rosa. 3 anos desde aquele bilhete. Parece uma vida inteira, Arthur respondeu. É uma vida inteira, disse Camila. Você literalmente se tornou uma pessoa diferente. Não, Arthur corrigiu. Eu me tornei a pessoa que sempre fui por dentro. Só parei de ter medo de mostrá-la. E agora? Quais são os planos para o futuro? Arthur olhou ao redor da praça. Alguns dos bancos haviam sido reformados com recursos do projeto. Havia uma nova iluminação, nova paisagem, novos equipamentos para as crianças brincarem. Mas o mais importante eram as pessoas, mais jovens circulando com livros, mais famílias passeando tranquilamente, mais movimento de pequenos negócios. Quero expandir o projeto para outras cidades, disse ele. Quero que isso se torne um modelo que possa ser replicado em qualquer lugar do Brasil. Isso vai exigir muito dinheiro, observou Maria Rosa. Não apenas dinheiro.
Vai exigir pessoas comprometidas, líderes locais, parcerias com empresas e governos. Mas é possível. Você tem certeza? Tenho, porque descobri que quando você faz as coisas pelo motivo certo, o universo conspira para que dê certo. E qual é o motivo certo? Amor. Amor pelas pessoas, amor pela comunidade, amor pelo que você faz. Quando você age por amor, não há como dar errado. Camila se levantou e abraçou Arthur. Obrigada por ter me ensinado isso. Obrigado você por ter me lembrado disso. Maria Rosa também se levantou. Acho que minha mãe está em algum lugar sorrindo agora. Ela está. Arthur disse com convicção. Ela está bem aqui, no meio de nós, vendo que o menino que ela ajudou a criar finalmente encontrou seu caminho. Os três caminharam juntos até a casa de Maria Rosa. Na despedida, Arthur olhou mais uma vez para a foto na parede, agora iluminada pela luz suave do abajur. Boa noite, Dona Rosa, sussurrou. Obrigado por não ter desistido de mim. No caminho de volta para o hotel, Arthur parou no local exato onde, 3 anos antes, havia estacionado o carro na primeira vez que voltara à Vila Esperança. Lembrou-se de como se sentia naquele dia, perdido, confuso, dividido entre duas identidades. Agora, olhando para a mesma paisagem, sentia-se completo. Não havia mais divisão entre Arthur Silva e Arthur Mendonça. Havia apenas Arthur, um homem que havia aprendido a honrar seu passado enquanto construía seu futuro. Tirou o telefone e ligou para Helena. Oi, disse ela. Como foi a formatura? Emocionante, inspiradora, transformadora. Você sempre diz isso depois dos eventos do projeto, porque é sempre verdade. Helena, quero que você organize uma reunião com todos os diretores da empresa. Tenho uma proposta para fazer. Que tipo de proposta? Quero que transformemos toda a empresa em uma empresa de impacto social. Não apenas uma empresa que faz projetos sociais, mas uma empresa cujo propósito principal seja gerar impacto positivo na sociedade. Isso é uma mudança radical. Mas é a mudança certa. É o que nossa empresa precisa ser. E se alguns diretores não concordarem?